Olá! No Vida Vivida de hoje, uma mulher essencialmente dos palcos. Ela iniciou sua carreira fazendo um striptease na década de 60. Entre plumas e paetês, foi estrela do teatro de revista. E hoje é uma incansável produtora teatral. Tá aqui comigo Brigitte Blair. Tudo bem, Brigitte? Tudo bem. Nós vamos conversar aqui para ajudar a gente. Vamos ver umas perguntas aqui da nossa galera na telinha. Ok. Mas antes, vamos dar um sassarico na vida de Brigitte Blair. Nascida em Araguari, a mineirinha Wanda de Fátima Pereira veio para o Rio de Janeiro aos 16 anos tentar a carreira artística. Virou Brigitte Blair através da mente criativa de Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. O teatro rebolado era a casa dela. O corpo escultural a consagrou como vedete e deixou amantes apaixonados. São incontáveis os números de shows e peças que estrelou. Em 65, passou a ser produtora. Hoje, possui 2 teatros. No Centro, que está reabrindo com novos espetáculos, e em Copacabana, que carregam a força do nome Brigitte Blair. A essência teatral é hereditária. Sua única filha, Patrícia Blair, segue os passos da mãe nos palcos. Como é que a Wanda de Fátima virou Brigitte Blair? Porque de Wanda para Brigitte tem um pulo enorme. É uma diferença muito grande, né? É que quando eu comecei no teatro, esse nome Wanda de Fátima não dizia nada, né? Porque o nome artístico tem que ser uma coisa tchan, né? Então o Stanislau Ponte Preta, na época, disse, não, você vai chamar Brigitte Blair. Vou te batizar com esse nome. E o Aerto Peligeiro também concordou, e naquela época que eu era muito lourinha, muito parecida com a Brigitte Bardot, aí eles diziam, cada país tem a sua Brigitte, por que nós não podemos ter a nossa e tal? Aí no começo foi um pouco de gozação, né? As pessoas me chamavam de Brigitte Bardot, aí eu com a maior dignidade dizia, não, Brigitte Blair, sempre o Blair na frente. Foi muito engraçado na época, mas depois me acostumei. Hoje eu nem me lembro às vezes que eu chamo Wanda. Tem uma na telinha, vamos lá. Brigitte, o que você acha que está faltando para o teatro de revista voltar a ser o que era? Olha, o teatro de revista só falta porque é um teatro muito dispendioso financeiramente falando. Não é que falte artistas, porque a juventude eu tenho trabalhado muito com eles e eu acho que teria artistas para fazer. O difícil é exatamente o custo da produção, que o custo da produção é muito caro, porque o teatro de revista depende de muita técnica e depende de muito assim guarda-roupa, não é uma peça que você tem que entrar com uma roupa do começo ao fim. Então é uma produção cara, mas eu ainda pretendo fazer o teatro de revista. Você acha que daria certo isso hoje em dia? Tanta coisa já mudou? Eu acho que sim, porque o que está por aí hoje em dia no teatro e na televisão é exatamente o resto do teatro de revista. Porque o teatro de revista ensina todo mundo a fazer tudo, porque ele tem a comicidade, ele tem a parte dramática, ele tem a parte de balé, ele tem a parte de canto. Então tudo que surge por aí, inclusive eles tentam fazer até na televisão, esses programas de humorismo. O programa de humorismo da televisão hoje em dia é um esquete do teatro de revista. Então eles passaram, né, a ideia para a televisão. Então quando a televisão faz uma coisa, a pessoa diz assim, a televisão criou aquilo, mas aquilo tudo há 30 anos atrás passava no teatro de revista. Então o teatro de revista é uma escola para qualquer tipo de espetáculo, qualquer tipo assim, de comicidade, de balé, porque aprende tudo junto. Cantar, dançar, representar. Por exemplo, eu na minha época do teatro de revista, quem ensinava a gente a cantar e as letras da música dele era o próprio Ari Barroso. Nós tínhamos aula de piano, as pessoas ensinavam a gente a cantar, o professor de português ensinava a gente a falar. Eram artistas completos. Eram Você completos. acha que existe esse tipo de artista hoje em dia ainda? Não, mas hoje em dia os artistas não têm essa oportunidade que eu tive na minha época, porque na minha época eu tive essa oportunidade. Hoje é aula de música, então o pianista ia nos ensinar a cantar. Hoje é aula de balé, vinha o coreógrafo ensinar a dançar. Então o que aconteceu? Naquele tempo a gente tinha uma escola dentro do próprio teatro. Então isso foi acabando, foi morrendo, aí as pessoas começaram a cultura no Brasil, por exemplo, começou pelo teatro, o teatro não tem hoje condição de fazer isso. Um artista hoje entra no teatro, ele fez um cursinho qualquer, que em qualquer esquina tem um curso hoje em dia, parece até igreja, em qualquer lugar tem um curso, e ele sai dali sem saber nada, porque o professor que dá aula para ele não sabe nada também, nem conhece teatro. Você acha que o artista hoje é fascinado pela televisão, que ele não tem mais essa preocupação em fazer cursos, em sempre crescer na carreira? Não, ele entra no teatro pensando assim, amanhã eu vou trabalhar na televisão.
E ele está completamente enganado, porque o pessoal hoje em dia que está bem na televisão é exatamente aquele pessoal antigo do teatro, que são os comediantes, são os atores mais antigos que sustentam a novela, que sustentam tudo. Mas eles, como eles nunca não conheceram, eles não têm identidade nenhuma com o teatro, eles pensam que trabalhar na novela das 8 é o sucesso do teatro, do ator, mas não é verdade. O teatro, eu acho que o teatro, antes de Cristo já existiu o teatro, né? Então eu sempre falei que a televisão leva muito do teatro e dá muito pouco para o teatro. Agora, tudo que a gente cria, eles lançam como se fosse deles, né? Inclusive títulos. Vamos chamar mais uma da telinha? Uhum. Gostaria de saber, Brigitte, o que você faria de novo na sua vida e o que você mudaria se você pudesse voltar de novo? Eu faria tudo de novo, só com uma diferença muito grande, com maior experiência. Porque quando eu comecei no teatro com 15 anos, eu não tinha experiência nenhuma. E quando comecei a produzir, eu tinha 20 anos. Se eu começasse agora, eu acho que eu ia começar muito bem com a experiência que eu tenho. Você é uma lutadora, né? Você acha que essa capacidade de lutar é o que diferencia os vencedores dos perdedores? Sim, eu acho que tudo na vida tem que lutar. Agora, eu sou uma pessoa conhecida como uma incansável, porque eu estou desde 60 em teatro, né? Com 15 anos eu entrei para teatro, com 18 anos eu já era estrela de espetáculos e com 20 anos eu já era uma empresária, dona de um teatro. Então as pessoas acham que eu fui uma pessoa assim que avancei muito, mas também eles não veem. A minha vida toda foi dedicada ao teatro. Eu não tenho outra vida que não seja teatro. Eu não sei como eu tive tempo de ter minha filha, só tenho uma. E a sua filha, o que você tenta passar das lições que você deu? O que você faz questão de passar para ela? Olha, a Patrícia entrou para o teatro com 4 anos de idade, porque ela nasceu dentro do teatro, ela vivia aquele ambiente e entrou com 4 anos. E faz teatro de comédia, ela é uma excelente atriz, inclusive, mas a Patrícia ela é mais assim ligada, por exemplo, ela é formada em administração de empresa, e ainda vai fazer outra faculdade, e ela é mais assim, ela adora teatro, mas eu acho que se fosse assim para ela deixar, ela deixaria, e eu já não deixaria. Apaixonada mesmo, a minha paixão ela não tem. Dá só uma paradinha, tá? Não saia daí, que em seguida a gente volta com a atriz e produtora teatral Brigitte Blair. O Vida Vivida está de volta, hoje com Brigitte Blair. Brigitte, vamos saber aqui mais uma da telinha? Vamos. Brigitte, como é que foi o striptease no início da sua carreira? Olha, foi pouco tempo que eu fiz striptease pelo seguinte, porque eu não sabia como entrava no teatro. Aí uma vez eu fui, uma amiga disse, não, eu vou te levar para você fazer um teste. Aí eu fui fazer um teste, passei, eu não sabia fazer nada. Aí eles disseram para mim, não, vou fazer striptease, um striptease de fotografia, que você bate a foto, aí você tira uma peça, bate a outra foto, você tira... Mas como é que era? Tirava tudo? Como é que era naquela época? Não tirava tudo, naquela época eu não podia. Tanto é que naquela época o biquíni era 10 vezes maior do que o de hoje, né? Aí então ficava assim aquela coisa de botava a mão, tirava a mão, fechava a perna, aquela coisa, né? Ficava assim como se fosse uma fotografia. Escurecia, tirava uma peça, escurecia, tirava outra peça. Porque eu não sabia fazer nada, eu simplesmente ficava... Mas isso eu fiz muito pouco tempo. E por um acaso um dia, isso foi numa boate, e um dia o empresário de uma peça estava assistindo o show e disse, essa garota tem talento, vou levá-la para o espetáculo. Aí eu fui para o teatro de revista, né? Foi onde eu comecei meu primeiro espetáculo e nunca mais fiz striptease. E a sua família, como é que encarou isso? Você saiu lá de Minas, do interior, veio fazer striptease no Rio de Janeiro, como é que foi isso? A minha família de Minas, que é a família de Minas, é aquela conservadora, né? Mas eles tinham assim, tanta confiança em mim em tudo que eu fazia, porque eu sempre fui muito amadurecida. Com toda a idade que eu tinha, eu já era uma pessoa amadurecida. Mas eu fiz muito pouco tempo isso, 3 meses mais ou menos eu fiz esse tipo de espetáculo. Depois eu fui fazer um espetáculo de revista, também não sabia fazer nada, eles me colocavam nua em cima de um barril para enfeitar, porque o cenário era um barril, como se fosse o balé era como se fosse um bacanal daquele tempo de reis, não sei o quê, e eu ficava ali em cima do barril, enfeitando como se fosse uma estátua. E ficava ali, só fazia isso na peça. Aí depois eu fui, né, eles foram me passando para outras coisas e tal, e eu fui crescendo ali dentro mesmo. Aprimorando. Aprimorando. Mais uma da telinha, vamos lá.
Brigitte, qual foi a peça ou show que mais marcou essa vida? Olha, todas as peças que eu fiz até hoje, eu fiz várias comédias, eu fiz Nelson Rodrigues, eu fiz várias comédias, trabalhei com Oscarito, Grande Otelo, eu fiz várias comédias. Agora, o que eu gosto de fazer mesmo trabalhando como atriz, eu só gosto de fazer musical. Eu não gosto muito só de comédia, de fazer só texto e tal. Então, eu sempre gostei do teatro de revista, porque o teatro de revista, ele dá oportunidade pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Eu gosto mais do teatro de revista. A base do teatro de revista é a mulher bonita e a política. Exatamente. Hoje em dia não falta problema de política. Hoje, se fosse fazer um teatro de revista, teria muito assunto, mas muito assunto mesmo. Porque na época que que eu peguei, por exemplo, peguei a ditadura, né, a gente não podia falar de política, né? Na época da ditadura, por isso que eu fiquei um pouco desiludida também em sair do teatro, porque eu sou improviso muito, invento muita coisa, e a censura ficava vigiando a gente não podia falar nada. Aí eu desisti, falei, não vou trabalhar não, porque eu não posso falar nada e tal. Porque naquela época, a política que era a coisa importante do teatro de revista. Mas hoje, se a gente monta uma revista, tem muito assunto, seria ótimo. Você acha que seu lado de empresária inibiu o seu lado de atriz ou não? Não, é que quando eu comecei no teatro, eu nunca na minha vida imaginei na minha vida que eu ia ser uma empresária. E nunca pensei na minha vida que eu ia ser produtora, diretora, autora de alguma coisa, nunca. Sempre gostaria de trabalhar como atriz. Aí a coisa foi de uma maneira que eu tive que optar. Ou eu seria uma atriz do palco ou seria uma produtora executiva. Aí eu passei a ser uma produtora executiva, administradora da minha empresa. Aí não deu tempo para eu entrar mais no palco. Aí fiquei fora do palco. Foi aí que eu consegui realmente crescer e estou aqui até hoje, talvez por causa disso. Porque se eu talvez estivesse só no palco como atriz... Dependendo só daquilo... Só dependendo daquilo, hoje eu estaria talvez lá no Retiro dos Artistas ou então em outro lugar. Não, que isso. Porque eu acho que o meu tino comercial, eu não esperava nunca na vida que eu tinha um tino comercial de empresária. Porque o empresário não tem nada a ver com o ator, né? Porque o ator... é uma pessoa prática, né? O ator, ele trabalha hoje, ele pensa que tem 20 anos a vida toda, ele não tá nem Sonhador. aí, ele não liga para dinheiro, não liga para nada, né? E eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Eu sempre, quando eu quero ter uma meta, eu coloco aquela meta e vou e consigo fazer o que eu quero. Então, eu conseguia ser atriz e ser empresária ao mesmo tempo. Chegou um tempo que quando eu comprei o Teatro Serrador, que eu fiquei com 2 teatros, eu tinha uma época que eu tinha 7 espetáculos em cartaz. Então, eu tinha que vigiar tudo aquilo. Aí, como é que eu poderia entrar no palco como atriz? Eu não poderia ter a empresa funcionando. E sempre você sozinha, tocando tudo. Até hoje, isso a minha filha nem existia, né, nessa época. Hoje não. Hoje eu tenho minha filha que me ajuda, né? Que minha filha hoje já é uma pessoa que faz tudo que eu faço em teatro, na administração. Hoje eu viajo, por exemplo, a minha filha toma conta dos meus negócios. Mas naquela época era eu sozinha, eu e mais eu e mais eu. Então eu tive que sair como atriz do palco. Competente batalhadora. Telinha, vamos lá. Brigitte, o que a atriz Henriqueta Brieba representa para você? Olha, ela representa para mim uma coisa muito importante. A Henriqueta Brieba foi uma pessoa que trabalhou comigo 12 anos no teatro infantil e no teatro adulto, que eu faço produção infantil também. E a primeira peça que eu produzi, em 1965, ela trabalhou comigo. Então ela dizia para mim, você vai ser alguém na vida. Eu tenho certeza que você vai vencer. E ela acreditou em você. E ela acreditou em mim e sempre me aconselhava e sempre tinha assim, era uma fã que eu tinha, era inacreditável, ela me adorava, porque ela achava que eu jovem como eu era e fazendo tudo que eu estava fazendo, ela era assim uma fã admiradora minha e a gente era assim grandes amigas. Ela trabalhou anos comigo, até revista ela fez comigo com 75 anos. Nossa. Com 75 anos ela dançava na revista, imagina. Agora, falando um pouquinho de teatro de revista, existia um preconceito contra a vedete naquela época? Vocês eram incompreendidas? Completamente. Que era difícil a vedete conquistar o público feminino, porque elas eram contra, né? Que a gente de biquíni, de salto, de plumas, de perfume, passava perto dos homens delas. Então, e a gente era considerada assim, como se fossem as mulheres fatais. Cuidado que meu marido vai gostar dessa, entendeu? E a discriminação era total, né? Mas inacreditável mesmo. Tem uma pergunta sobre esse assunto para você. Brigitte, você já recebeu alguma proposta indecente nos seus tempos de vedete? Muitas. Muitas mesmo. Mas
As propostas eram assim, bilhetinhos, cartas, presentes, entendeu? Porque aquelas pessoas que assistiam a peça 8, 10 vezes na primeira fila. E eu tive uma vez um apaixonado que ficava na primeira fila e disse que só ia ao teatro para ver o meu pé no meu sapato. Tinha uma coisa inocente na época, né? Que hoje não tem. Quando é uma proposta indecente, é uma proposta indecente mesmo. Proposta indecente mesmo. Então eles tinham assim aquelas coisas de levar presente, de levar cartão, de levar flores. E dizia que já tinha visto a peça 10 vezes, só queria sentar na primeira fila só para ver na passarela quando eu passasse, porque queria ver meu pé, que meu pé era lindo. Aquelas coisas, entendeu? Era até bom, né? Agora, isso não tem a dúvida, isso a gente era assim, muito mesmo. Todo tipo de homem corria atrás da gente, tudo. A gente vai ter que dar outra paradinha pro intervalo. Não saia daí que em seguida a gente volta com Brigitte Blair aqui no Vida Vivida. O Vida Vivida está de volta para o último bloco e a nossa entrevistada é Brigitte Blair. Brigitte, como é que você se via? Assim, você se considerava bonita? Qual a impressão que você tinha de... Você é muito bonita ainda. Como é que você se via? Ah, não. Mas naquela época, realmente, eu era assim, uma pessoa que não era que eu... Sei lá, porque eu não sei se é beleza, o meu trabalho sempre foi um trabalho muito sacrificado, né? Eu trabalhei muito e as pessoas dizem, não, porque ela é bonita, é porque alguém deu esse teatro para ela, porque alguém fez essa produção para ela. Sempre tem uns passos. Sempre, porque a mulher, ela é muito, né? Ela não pode ser alguém na vida que ela pensa logo que é alguma coisa, né? Eu sempre sofro até hoje esse preconceito. Agora não, graças a Deus, agora com essa idade ninguém vai me dar nada, né? Graças a Deus. Você acha que a mulher bonita hoje tem mais facilidade ou é mais difícil? O que você acha? Não, ela tem facilidade porque eu acho que a mulher bonita e o homem bonito abrem uma porta. Foi o que aconteceu comigo. Na época, por exemplo, quando eu abri a porta do teatro para mim, exatamente foi a minha beleza, porque eu realmente era uma pessoa assim, que era aquilo que eles estavam procurando. Agora, não é por aí, porque eu conheci várias amigas minhas lindíssimas que não conseguiram nada na vida. E depois que a beleza terminou, acabou tudo. Tem que ter um pouco de sorte também, né? Exatamente. Eu acho que sorte e tem que ter um pouco de carisma, né? E sorte, que eu, graças a Deus, não posso me queixar, sempre tive. Que bom. Vamos lá, outra na telinha. Brigitte, você é uma mulher de teatro. Não pensou mais em fazer televisão? Não, nunca gostei de televisão. Pelo seguinte, porque a televisão, eu fiz televisão, quando eu comecei eu fazia cinema, fazia televisão, eu fiz a TV Tupi muitos anos, e quando eu comecei a empresar, não deu tempo de fazer da televisão, porque a televisão é uma coisa para você fazer televisão, tem que dedicar muito à televisão. Como é que eu posso, por exemplo, um dia fazer uma televisão, sair 7 horas da manhã de casa e voltar meia-noite? Eu teria que abandonar a minha empresa. Na época eu tive uma oportunidade para trocar o meu teatro para trabalhar na televisão, mas aí eu preferia ser uma empresária e preferia produzir meus espetáculos e ter essa preferência, porque não é que eu não goste de televisão, mas ou você escolhe uma coisa ou escolhe outra, e eu optei pelo teatro, porque eu amo, tenho paixão pelo teatro. E como é que foi você foi para Miami? Foi. Em que ano que você foi? Em 87 eu fui para Miami apresentar meus espetáculos Como lá. é que surgiu isso para você? Esses espetáculos, porque eu sempre fui assim, como eu te disse, eu sou muito assim, comerciante, eu sou muito empresária. Eu fui a Miami passear uma vez, aí comecei a olhar os teatros e tal. Aí eu falei assim, eu vou fazer show de Brasil aqui, que é aquele show que a gente chama de oba-oba, que é roda de samba, fantasia de carnaval e tal. Aí em 87 eu fui para Miami, fiz vários espetáculos lá e realmente não fiquei lá, porque primeiro que a minha filha não gosta de Miami, eu não poderia deixar ela aqui e ficar lá. E segundo que eu não poderia deixar tudo aquilo que eu já tinha conquistado aqui no Brasil e começar em Miami do zero, porque, né, já não estava com a idade para isso, para começar do zero. Porque senão eu estaria em Miami, porque realmente eu me dei muito bem em Miami. Meus espetáculos fez grande sucesso em Miami. Você acha que esse tipo de espetáculo hoje aqui no Brasil quer dizer, não são vedetes, mas, por exemplo, as mulatas, isso são coisa feita para turista? No Brasil agora, por exemplo, agora nesse momento eu estou montando um espetáculo assim. São mulatas, cantores, atrações. Vou reabrir meu teatro no centro com esse tipo de espetáculo. Tipo espetáculo assim de mulatas, de batuqueiro, de cantores, de cantoras. Um tipo de show assim que é para turista, mas que no Rio de Janeiro não tem esse tipo de espetáculo. Chega aqui, por exemplo, um turista, ele não tem onde ir, ele não vai ver um teatro de comédia.
E só tem o teatro de comédia. Então, como eu lutei, já tem uns 5 anos que eu estou lutando, lutei com o governo federal, estadual, municipal, para ver se eles conseguiam me ajudar a fazer isso, o Teatro Serrador, que tem 400 lugares, que é um teatro lindo e é feito para isso. Não consegui resposta de ninguém, nunca disseram para mim. Difícil, patrocínio? Patrocínio, nunca ganhei um centavo de ninguém. Falei com o César Maia e a Secretaria de Cultura da Helena Severo disse que não poderia fazer nada. Falei com o senador Arthur da Távora, ele falou que não poderia fazer nada. Falei com o Estado, falei com o Federal. E essas leis de incentivo à cultura? Isso tudo é palhaçada, isso tudo é mentira, isso tudo é enganação. Eles não dão nada para ninguém. Isso existe no meio do teatro, existe uma máfia que se chama capitalização de recursos, entendeu? Isso não é nada de governo, o governo não dá nada a teatro. Isso aí é uma coisa que eles fazem um projeto e manda para uma empresa. E aquela empresa manda o dinheiro para eles. Eles nem fazem a peça e pegam aquele dinheiro. Os profissionais mesmo são completamente... Eles entram nesses lugares, por exemplo, na Secretaria de Cultura da Prefeitura, na Secretaria de Cultura do Estado, do Governo do Estado, na Funarte. Ele nem é recebido, sabe? Eles dizem que não, que o país não tem dinheiro e que ninguém tem dinheiro e eu já nem tento mais. Então eu faço tudo com o meu próprio trabalho, faço reciclagem das minhas roupas, dos meus cenários, faço reforma no meu teatro. Nunca na minha vida consegui... Eu fiz agora... Teve um projeto que se chama Cena Brasil, que teve agora, que teve 2 milhões de reais para distribuir para o Brasil inteiro. 2 milhões de reais para distribuir para o Brasil inteiro. Eu entrei nesse projeto, que eu fiz meu espetáculo, que está em cartaz, que o espetáculo é lindo, e eu fui... eles me tiraram do projeto, não me deram nada. Mesmo, não interessava também, porque estava dando 10 mil reais para um, 5 mil para o outro, 10 para o outro, isso é uma vergonha, né? 10 mil reais, uma lâmpada refletora custa 90 reais. A gente às vezes queima 4, 3 por dia. Então isso aí não me interessava também. Mas esse projeto, eu fui tirada do projeto. Foi por isso que você correu um pouco para o teatro infantil? É mais rentável? Como é que é? O teatro infantil, como eu já tenho um público certo e tenho um público assim, por exemplo, eu fiquei 4 anos depois desse plano aí do governo, desse plano do governo da miséria, eu estou há 4 anos com o meu teatro da cidade fechado, né? Porque meu teatro está fechado, por quê? Porque agora eu não posso mais fazer as minhas produções como eu fazia antigamente, porque agora ficou mais difícil, né? Mas agora eu fiquei assim, desisti um pouco e tal, fechei meu teatro, mas agora eu vou reabrir, vou fazer com o meu dinheiro de novo, vou conseguir trabalhar de novo, vou conseguir fazer. Porque se eu for esperar o governo estadual, municipal e federal, ou prefeitura, eu não vou fazer nunca nada. Eu vou fechar meu teatro ou vender para o Bispo Macedo, que é a proposta que eu tenho para vender meus 2 teatros. Você vê que em Copacabana só tem o meu teatro. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você vai ter que continuar na sua luta e eu espero que você tenha sorte. Não, você vai conseguir, vou. Né? Porque quanto mais teatro, melhor. Lógico, eu não tenho coragem de fechar meus 2 teatros em Copacabana, ou meus 2 teatros no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito legal. E eu queria agradecer também você que participou aqui, da nossa galera na telinha. Não deixe de mandar e-mails, nosso endereço é tvuniversidade@universidade.edu. Até o próximo Vida Vivida.